Olá, eu sou Ricardo Marocchio e nessa aula eu vou te ensinar como usar classes do Bootstrap 5 para aplicação de margens externas e internas a um elemento. Não se esqueça de deixar um like ou um dislike depois de assistir ao conteúdo e considere também se inscrever no canal e ativar as notificações para ser comunicado quando novos vídeos forem publicados. Agora vamos ao conteúdo. As margens externas são aquelas configuráveis através da propriedade margin do CSS e as margens internas são aquelas configuráveis pela propriedade padding e suas variantes. Vamos começar criando um código HTML para aplicar essas margens internas e externas. Eu vou começar criando uma div da classe container. Dentro dela, eu vou colocar um parágrafo da classe text bg dark, que tem fundo preto e texto branco, e vou multiplicar esse parágrafo por 3 vezes. Vou dar Enter, tá aí, nós temos 3 parágrafos. Vou colocar aqui um lorem 20 dentro de cada parágrafo. Vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V e Ctrl V. Aí está, temos 3 parágrafos. Vamos começar pelas margens externas. Eu vou aqui no parágrafo do meio e vou adicionar a classe para configuração de margem, que é m traço, e aí eu uso um valor numérico de 0 a 5. 0 é para ficar sem margem e 5 é com margem de 3 rem. Na verdade, a escala de 0 a 5 corresponde respectivamente a 0, 0.25 rem, 0.5 rem, 1 rem, 1.5 rem e 3 rem. Vamos usar aqui, por exemplo, m0. E vamos ver qual é o efeito disso. Veja o que aconteceu. O parágrafo de baixo subiu e colou no de cima, porque, por padrão, os parágrafos têm uma margem inferior. No momento em que eu determino que m é 0 no parágrafo do meio, eu estou definindo que todas as margens, esquerda, direita, superior e inferior, vão ser zeradas. E isso acarretou na subida do parágrafo de baixo para cima. E aí o parágrafo 2 e 3 ficaram colados. Por exemplo, se eu colocar aqui m3... olha o que vai acontecer. Eu tenho margem de 1 rem, que é o valor da constante 3, na esquerda, na direita, em cima e embaixo. Em cima, ele já estava distanciado de 1 rem, porque, por padrão, a margem inferior de todo o parágrafo é a constante 3, que equivale a 1 rem. Em síntese, esse parágrafo do meio vai ficar distante de todas as suas bordas de 1 rem. Se eu trocar aqui para 4, veja só, agora a distância para o parágrafo de cima aumentou e eu tenho 1.5 rem em todos os lados. Se eu for agora no parágrafo de cima e zerar as margens, m0, aí está, nada muda, porque esse espaçamento está sendo determinado pela classe m4 do parágrafo do meio. Portanto, independente do parágrafo de cima ter um distanciamento de 0 na parte inferior, como o parágrafo do centro tem um distanciamento de 4 na parte superior, o distanciamento do parágrafo do centro é que vai ser aplicado. Se eu colocar um m4 no primeiro parágrafo também, veja o que acontece, ele se distancia de 1.5 rem do topo, da esquerda, da direita e da parte inferior, que já tinha a distância de 1.5 rem. Então, nada foi acrescentado na parte inferior. A margem inferior do primeiro parágrafo e a margem superior do segundo parágrafo, na verdade, elas são coincidentes. Elas compartilham o mesmo espaço, porque possuem exatamente o mesmo tamanho. Bem, então nós vimos que as classes com o prefixo m- definem a margem de todos os lados de um elemento. Vamos ver agora como definir a margem interna. Eu vou aqui no segundo parágrafo e vou colocar p de padding traço 3 e vamos ver o efeito. Aí está, eu tenho uma margem interna de 3 unidades do Bootstrap, que equivale a 1 rem, no parágrafo do centro. Ou seja, a distância da borda do elemento para o conteúdo é de 1 rem. Assim como para margens externas, representadas pelo prefixo m-, as margens internas também podem variar de 0 a 5. E os valores são os mesmos que eu passei anteriormente para a margem: 0, 0.25 rem, 0.5 rem, 1 rem, 1.5 rem e 3 rem, respectivamente, para os valores de 0 a 5. Tanto as classes com o prefixo m e com o prefixo p podem ser mais especializadas. Eu posso, por exemplo, querer uma margem somente para o lado esquerdo, somente para o lado direito, somente para o topo, somente para a parte inferior, ou para as laterais, ou para a parte superior e inferior. Vamos ver como obter isso. Veja só, eu vou definir no primeiro parágrafo que ele vai ter uma margem esquerda de 4 unidades. Esquerda é ms, esse S é de start, é no começo. Então veja que somente aqui na esquerda ele tem uma margem de 4 unidades, na direita já não tem mais, na parte superior já não tem mais. Na parte de baixo ele também já não tem mais, porém esse espaço aqui vem da margem superior do segundo parágrafo. Portanto,
MS define a margem esquerda, ME define a margem direita. Veja só, agora que a esquerda foi zerada a margem e a direita aqui ficou com uma margem de 4 unidades. A margem da parte superior é MT, esse T vem de top. Veja que agora o primeiro parágrafo tem 4 unidades de margem, que equivale a 1.5 RM para a parte superior. E se eu quiser dar uma margem para a parte inferior, eu uso MB. MB, o B vem de bottom. Nesse caso, não muda nada porque o segundo parágrafo já tem uma margem superior de 4 e aí coincidiu com a margem inferior do parágrafo de cima. Mas veja o que acontece se eu aumentar aqui para 5. Olha só, a margem aumentou para 3 RM, que é a medida do valor numérico 5. Portanto, recapitulando, o prefixo M puro configura a margem dos 4 lados do elemento, MS da margem esquerda, ME da margem direita, MT da margem superior e MB da margem inferior. O mesmo vale para a margem interna, ou seja, para o padding. PS para a margem interna esquerda, PE para a margem interna direita, PT para a margem interna superior e PB para a margem interna inferior. Eu vou trocar aqui o do centro para PT. Veja o que aconteceu. Margem superior de 3 unidades, PB, margem inferior interna de 3 unidades. Se eu colocar PB 5, veja como a margem interna ficou grande. Esse espaço aqui da direita não corresponde a uma margem interna. É porque a quebra de texto aconteceu nesse ponto. E aí sobrou esse espaço aqui. Nós ainda temos mais 2 modificadores de especificidade para margens internas e externas. Nós vimos então para a parte superior, inferior, esquerda, direita e para os 4 lados. Agora nós vamos ver outros 2 modificadores. Suponha que eu queira aplicar uma margem somente nas laterais de um elemento. Por exemplo, eu vou usar aqui um padding esquerdo e direito de 5 unidades. Eu vou usar PX-5. Veja só, na parte esquerda e na direita eu tenho uma margem interna de 5 unidades. O X é uma analogia com o eixo X, que é o eixo horizontal. Portanto, ele troca as margens do eixo horizontal. E se eu tenho um X para representar as margens do eixo horizontal, eu também tenho um Y para representar as margens do eixo vertical. Veja só, PY5 colocou margens internas no topo e na parte inferior de 5 unidades do Bootstrap, que equivale a 3 RM. O mesmo se aplica ao prefixo de margem externa, que é o M. Veja só, vamos zerar a margem aqui de cima, M0. Vamos zerar as margens aqui de baixo, M0 também. E agora, aqui no do meio, nós vamos fazer o seguinte, MY-5. E veja o que acontece. Ele se distancia de 3 RM do de cima e do de baixo. Se eu colocar MX5, ele vai ter o padrão dele de 3 unidades para a parte de baixo e de 5 unidades na esquerda e na direita. Agora, vamos a uma coisa muito importante de se destacar. Todas essas classes para margem interna e externa e suas respectivas variações têm especificações próprias para todos os breakpoints de responsividade. Portanto, eu poderia criar aqui uma margem zerada apenas para o breakpoint de responsividade SM, por exemplo. Ou poderia dizer que essas margens estariam zeradas no breakpoint de responsividade XXL. Veja só. Portanto, todas as classes de configuração de margem interna e externa, dos seus mais variados tamanhos, possuem variações para os breakpoints de responsividade. Dito isso, vamos ver mais uma possibilidade de uso das configurações de margem. Aqui embaixo eu vou criar uma outra div container com uma cor de fundo. Pronto. Dentro dessa div, eu vou colocar uma outra div da classe BG Primary, de largura equivalente a 4 colunas e com uma margem interna de 5 unidades, só para dar volume a essa div. Como ela não tem conteúdo, se ela não tiver volume, ela não vai aparecer. Vou dar um Enter aqui agora e veja só, nós temos ali uma div azul com 4 colunas de largura dentro da div cinza, que é a div container. É possível centralizar horizontalmente a div azul na div cinza, usando margens automáticas na esquerda e na direita. Vamos ver como fazer isso. Se eu quiser configurar margens externas na esquerda e na direita, eu uso o prefixo MX. E aí eu tenho os valores possíveis de 0 a 5, mas veja que eu também tenho aqui o valor alto. Eu vou escolher justamente esse, alto. E olha o que acontece, as margens esquerda e direita da div azul são automaticamente configuradas com valores iguais, correspondentes ao que tinha de sobra na lateral da div, dividido por 2. Ou seja, tirando aqui
essa div fica alinhada à esquerda e eu tenho toda essa sobra. Quando eu coloco margem lateral automática, ele vai pegar essa sobra, vai dividir por 2 e vai distribuir para os lados. Então vamos novamente, MX alto. E assim eu consigo centralizar um elemento qualquer. E é isso aí. Bem, nesta aula nós vimos como configurar margens internas e externas usando o Bootstrap 5. Não se esqueça de deixar um like se gostou do vídeo. Considere também se inscrever no canal e ativar as notificações para ser comunicado quando novos vídeos forem publicados. Mais uma vez, muito obrigado pela confiança em meu trabalho, fique com Deus, tenha um ótimo dia e até breve.